O estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada diz que o mercado de trabalho pode absorver a mudança na escala com o fim das 6x1. No entanto, boa parte do setor produtivo não tem essa convicção. É o que mostra a reportagem de Matheus Dias. Pautado no Congresso, o debate perante o fim da jornada de trabalho 6x1 ainda causa divergências entre representantes da indústria. A Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo defendeu em nota que qualquer mudança no regime de trabalho seja baseada em estudos técnicos sobre impactos assistenciais, trabalhistas e econômicos. E que manifesta preocupação com a possibilidade de o debate ser acelerado em razão do contexto eleitoral, sem a devida análise responsável. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Sindusfarma, cita que no caso da indústria farmacêutica, os efeitos diretos tendem a ser limitados, sendo que há mais de uma década, por meio de negociação coletiva, o setor já opera com jornada de 40 horas semanais. Porém, é necessário avaliar os impactos indiretos, como cadeia de fornecimento, que envolve insumos, logística, transporte, embalagens, manutenção industrial e diversos prestadores de serviço, que ainda funciona majoritariamente sob a jornada de 44 horas semanais. O setor defende que no Brasil os índices de produtividade têm apresentado estagnação e que mudanças estruturais dessa magnitude demandam análise técnica aprofundada. A Sindusfarma ainda finaliza a nota dizendo que o momento requer equilíbrio, responsabilidade e compromisso com dados concretos. Outro setor que se posicionou foi a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, por meio do presidente João Martins, que disse ser contra a imposição do fim da escala 6x1. Ele disse que o próprio setor da agricultura vai achar uma forma de se adequar a essa nova realidade e afirmou que um mercado econômico aquecido não é justificativa para a imposição, já que, segundo ele, no Brasil, existe um desemprego mascarado. A Transpetro, subsidiária da Petrobras, disse que não adota esse modelo de escala para seus empregados próprios. A companhia esclarece que os regimes e escalas de trabalho estão definidos em seus acordos coletivos de trabalho, firmados juntos aos sindicatos que representam cada categoria profissional. E reforça que qualquer alteração nas condições de trabalho segue necessariamente os trâmites de negociação coletiva, previstos na legislação e nos acordos vigentes. O CEO da empresa brasileira G4 Educação diz que o debate não deveria ser a prioridade. A gente está vivendo um momento da humanidade que trabalho está sendo completamente ressignificado com inteligência artificial. Várias posições, cargos e formatos de trabalho estão sendo incinerados do mundo, da realidade. Eu acho que a gente, como país, discutir a escala agora realmente tá tendo a discussão errada, fora de contexto. Eu acho que a gente deveria estar falando de eficiência, produtividade e o novo trabalho, o futuro do trabalho, e não a questão da escala. Já o CEO da empresa Biscoité diz que é a favor do fim da jornada de trabalho 6x1. A gente acabou de implantar o 5x2 na Biscoité. A gente tem lojas em shopping. Está cada vez mais escassa para ser pessoas boas. Como o nosso propósito é encantar as pessoas, a gente saiu na frente e implantou o 5x2 nas nossas lojas. Eu acho que essa pauta ela é polêmica, ela é complexa, mas eu acho que se você consegue fazer isso, você tem as pessoas muito mais felizes, tem uma atração muito mais fácil de pessoas boas. Então, no momento onde ser atrativo para reter as pessoas é uma coisa legal, a gente saiu na frente aí. Mas ela aumenta o custo do varejo, que já está bastante estrangulado. Uma pesquisa realizada pela Flash e pela Fundação Getúlio Vargas mostra que a fadiga dos funcionários reflete diretamente na produtividade. De acordo com o levantamento, trabalhadores em escala 6x1 apresentam índice de engajamento de 40%, abaixo da média nacional, e com maior incidência de sintomas de desgaste psicossocial, como ansiedade e insônia. Enquanto colaboradores em empregos com semana de 4 dias mostram engajamento de 53%. Em 2025, apenas 39% dos trabalhadores brasileiros se declararam engajados, o menor nível desde o início da série histórica.
Jess Peixoto, me chamou a atenção nessa reportagem do Matheus Dias que ele trouxe ali 2 CEOs, 2 representantes diferentes de empresas, um deles se posicionando de forma contrária ao fim da escala 6x1, o outro falando que ela é super viável dentro da empresa dele, e a gente poderia considerar que isso é uma prova de que cada empresa conhece a própria realidade. Então, se o Congresso, através também dessa pressão do governo, realmente aprovar o fim da escala 6x1, também seria um caminho de engessar uma regra como se todo mundo estivesse dentro do mesmo balaio, o que na prática não funciona? Perfeita colocação, eu acredito exatamente nisso e mais do que isso. Quando a gente olha para os dados divulgados, por exemplo, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, calculou ali uma possível questão econômica de aproximadamente 178 bilhões ano em relação ao custo que isso terá. E esse custo, ele vai ser repassado para o consumidor. Esse custo vai ser repassado para possíveis até mesmo demissões ou um investimento maior nos sistemas, como um dos CEOs colocou, sistemas de automatização, os sistemas usando inteligência artificial, maquinário. Então, isso com certeza contribui para isso. Então, não basta olhar a medida como a proibição da escala 6x1 da perspectiva de as pessoas merecem mais descanso. Todo mundo merece mais descanso. Mas a grande questão é como, economicamente, nós podemos viabilizar isso sem diminuir salários, sem aumentar desemprego e sem aumentar a informalidade, que é um problema gigante no nosso país. Mais de 38% das pessoas estão em condições informais, as quais elas não têm benefício nenhum trabalhista. Uma outra parcela considerável está caminhando para a pejotização, que também não vai ter essas configurações trabalhistas. Então, esta medida, embora ela responda o anseio, ela seja muito populista, ela não muda ou transforma a realidade social da forma como as pessoas imaginam. E o que acontece? Se o CEO dessa empresa, veja, ele já fez essa adaptação sem a medida e ele gostou e ele pode arcar com isso e a empresa consegue viver essa realidade, que ótimo, muitos empresários estão fazendo isso. Mas e o pequeno comerciante? E o pequeno empreendedor? As pequenas e as médias empresas são as empresas que fazem o Brasil acontecer. Algumas delas não vão ter essa disponibilidade. E vale lembrar, as 2 medidas que estão hoje no holofote são para a transformação da 4x3, que sairia das 44 horas para 36 horas. Isso é muito relevante. Mônica Rosenberg, eu queria também falar contigo um pouco sobre a romantização de toda essa situação num país que tem uma característica já bastante perceptível, mesmo com a escala que é dominante hoje, que é o fato de boa parte das pessoas já ter uma segunda atividade, além do trabalho. Então, quando se fala sobre a escala 6x1, se fala muito como se a pessoa fosse ter muito mais descanso, sem pensar que na realidade da maioria ela já ocupa o que ela teria de descanso justamente para obter uma renda maior, para lidar com os custos que ela tem para viver num país onde se taxa tanto, onde onde o custo de vida já é aumentado exatamente por conta dos impostos que não oferecem para a gente a retribuição que a gente deveria receber. Como é que você avalia essa realidade e o quanto a escala 6x1 não está levando em conta a situação destes brasileiros que já fazem mais de uma atividade para sobreviver? Exatamente isso, Evandro. O problema é real. O trabalhador brasileiro paga muito em impostos, recebe nada do Estado, e aí a gente está discutindo uma pauta de proibir a 6x1, que no fundo é uma grande pauta eleitoreira. A discussão do emprego tem que acontecer no Brasil, a NR1 da saúde mental já está aí funcionando e não produzindo os efeitos que se achou que iam existir, e aí vem a esquerda com uma pauta que é eleitoreira, porque todas as pautas identitárias já perderam a sua relevância, perderam a sua força, e o que resta para a esquerda, que está há anos e anos no poder e não resolveu o problema da fome, o problema da miséria, está perdendo o seu substrato, a sua legitimidade, são pautas como essa. E aí vai para o Congresso essa discussão, sendo que nós sabemos que não é isso que vai resolver. Começou agora uma conversa de, então, em vez da 4x3, vamos debater a escala 5x2, que faria mais sentido, mas não é no Congresso que isso vai ser resolvido, não é por lei. Essa discussão passa pelo mercado, passa pelas leis da economia. Infelizmente, os nossos deputados e parlamentares não estudaram a economia o quanto deveriam para entender que existem outras regras
regras, a regra da oferta e da procura que regem tudo isso, e que se não houver uma discussão sobre produtividade, sobre justamente a oferta de emprego, sobre as questões que foram citadas muito bem na reportagem da inteligência artificial e tudo isso, os empregos dos jovens que estão entrando na faculdade hoje, não existem os empregos onde eles vão trabalhar quando saírem, esses empregos sequer existem hoje. Toda essa discussão tem que ser feita, mas não é um debate eleitoreiro no Congresso Nacional apenas que vai achar as soluções que nós precisamos. Lá o que eles estão buscando não é solução, é voto, e não é assim que esse problema tão sério vai ser resolvido.